Se você está vendo esse vídeo nesta quarta-feira de cinzas ou em qualquer outro dia depois dela, é porque você entendeu a mudança que nós estamos fazendo com aquela mensagem diária. Apesar da gente ainda mantê-la, a ideia é que todos os momentos em que a gente for partilhar a palavra seja aqui através deste canal. Eu peço que vocês tenham muito cuidado, porque na verdade a gente está aprendendo a fazer, né? É um teste, não sei nem se vai dar certo. Nós nos propusemos a fazer da seguinte forma: quarta-feira de cinzas e os domingos da quaresma ser pelo YouTube. E aí depois, se der certo e tiver um bom retorno de adesões, aí a gente vai começar a gravar apenas pelo YouTube. Mas vamos lá. Hoje é quarta-feira de cinzas. A igreja marca esse momento com uma riqueza de detalhes e de ensinamentos muito interessante. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta que é praticamente introdutória. Você já parou para pensar quão rica é a liturgia da Igreja Católica quando ela vai pontuando e celebrando todos os momentos da nossa vida a partir de ideias e de acontecimentos que a própria palavra nos motiva? Porque é como se a gente fizesse, além da memória, o que é essencial, fazer a memória da palavra, escutar a palavra, mastigar a palavra, a gente faz também um exercício muito interessante, que é de trazer a palavra para dentro daquilo que a gente está experimentando enquanto povo. Porque a palavra vem e ela vai marcando os momentos, seja os momentos tristes, difíceis, complicados, seja os momentos alegres, de vitória, de conquista, seja os momentos de angústia, de perda, de solidão. A palavra é trazida, além da memória dela, nós fazemos uma revitalização, fazendo uma leitura orante, permitindo que a palavra seja orada pelas nossas necessidades, pelas nossas angústias e medos. E quando a gente pensa em quarta-feira de cinzas, muita gente pensa como se fosse uma dicotomia, como se o carnaval fosse uma coisa totalmente fora daquilo que é o projeto da quaresma. Na verdade não é. Por causa da festa profana do carnaval, do carnavale, da carnevai, em que se tinha como preocupação fundamental estabelecer um momento em que todas as energias do corpo, da mente, do espírito se esgotasse. E é claro, há diferentes maneiras de se celebrar o carnaval em muitos lugares do mundo. No Brasil não é diferente. E talvez até você nem tenha mais o hábito de marcar o rito do carnaval, como a gente tinha antigamente, com marchinhas, com carnaval no clube ou coisa do tipo. Talvez você nem tenha mais essa prática, mas não é essa a questão. A questão é que os dias de carnaval, eles são um esgotamento, porque ele é uma explosão daquilo que somos e daquilo que temos para fora. Por isso a fantasia, por isso a música alta, por isso a gritaria, por isso o contato quase que autorizado entre desconhecidos, né? Pessoas fazem amizade, brincam, fazem piadas, encontram motivos para celebrar uma unidade universal. Quem já brincou carnaval sabe do que eu estou falando, principalmente quem já brincou carnaval na rua sabe do que eu estou falando. Aí o que acontece? A gente tem esse momento de explosão para fora e a liturgia vem para dizer: olha, fiquem atentos, porque é importante que você tenha também um momento de ir para dentro. Um momento que você faz o exercício de trazer para dentro aquilo tudo que foi que sofreu essa explosão e que precisa ser novamente centralizado dentro de cada um de nós. Seja no coração, seja na mente, seja na alma, seja nos afetos, seja em qualquer coisa. Trazer para dentro. E a liturgia, muito sabiamente, ela faz essa passagem. Ela é um lembrete. Olha, fique atento. Teve a explosão do corpo, a explosão da alegria, a explosão dos contatos. Agora a gente se recolhe, agora a gente traz para dentro.
Não é à toa que nesta quarta-feira de cinza, a gente lê o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e depois de 16 a 18, que é aquele texto em que Jesus vai dizer: quando você for fazer tal coisa, não faça como costumam fazer para fora, traz para dentro. Faz um processo de inversão. Não é mais para ser reconhecido, não é mais para ser elogiado, não é mais para ser reverenciado, mas é para trazer para dentro, para quê? Dentro de si, no seu interior, essas coisas possam ser sedimentadas e, como tal, possam servir como alimentos para o seu desenvolvimento espiritual. Lembrando que Quaresma é caminho e, como tal, nós vamos caminhar com Cristo. Para chegar à Páscoa, nós vamos fazer essa experiência dos 40 dias, que lembram os 40 anos do povo de Israel no deserto, lembra os 40 dias em que Jesus ficou no deserto e foi tentado, mas lembra também o nosso compromisso de trazer para dentro, melhorar nossa compreensão e nossa percepção do mundo, para que isso seja sedimentado e possa trazer frutos e benefícios e sentidos e compromissos para a nossa vida. Sim, eu sei, vivemos um tempo muito barulhento, vivemos um tempo muito confuso, onde parece que as coisas que vão para dentro já não têm mais tanto valor como a gente gostaria que tivesse. Parece até que as coisas que a gente faz em silêncio ficaram obsoletas. A gente não quer mais rezar em silêncio, a gente não quer mais ficar em silêncio, a gente não quer mais pensar em silêncio. Tudo tem que ter um aspecto barulhento e bagunçado. Eu entendo isso perfeitamente. Mas o fato de ser assim não diminui a importância dos conselhos de Jesus. Para que você, trazendo para dentro, possa fazer um processo de desenvolvimento humano, afetivo, de fé, onde você vai elaborar processos de crescimento na direção daquilo que é essencial para a nossa vida. Nessa perspectiva, o Evangelho de hoje fala sobre a esmola, que você não faz mais para fora para ser reconhecido. Você faz para dentro e nem a sua mão esquerda sabe o que a direita fez. Sobre a oração, você não mais para a praça pública fazer gritarias e em plena assembleia você poder falar coisas bonitas, porque não é para os outros que você fala, mas é para Deus. E fala sobre o jejum. Você não vai fazer jejum para se mortificar ou qualquer coisa. O jejum, ele tem uma conexão de transformação e que desemboca em muitas outras coisas que a gente às vezes se esquece, porque o jejum, ele é caminho para a solidariedade. O jejum, ele é caminho para o entendimento daquilo que me sobra e que faz falta para o outro. E, portanto, traz a dimensão social em que a gente se conecta ao mundo inteiro. Tudo está interligado, como nos lembrava o Papa Francisco na sua encíclica sobre a natureza. Nessa perspectiva, a Igreja Católica do Brasil está lançando hoje também a sua campanha da Fraternidade 2023. E é um tema essencial, porque é o tema da fome. E eu entendo que ele é essencial porque ele pode trazer uma série de iniciativas que possam gerar vida em tantos ambientes, em tantas realidades, mas eu entendo que ele é muito mais do que isso. E, na minha opinião, o valor do tema da campanha da fraternidade está em trazer para a discussão algo que foi relegado ao esquecimento. É como se a gente já não quisesse mais ver pessoas passando fome. E mesmo que as víssemos, nós não queremos mais saber delas. A gente quer ignorar. E quando a igreja traz esse tema, dai-lhes vós mesmos de comer, que é lá de Mateus capítulo 14, versículo 16, ela está dizendo, não é algo que possa ser ignorado. E não é algo que possa ser simplesmente escolhido. Não vou pensar sobre o assunto para que o assunto não tenha importância ou não tenha relevância na minha vida. Tem, porque a fome do outro é também
a fome da humanidade. E Jesus tem uma forma muito interessante de lidar com isso, em que ele se mostra presente e definitivo, não mais em um objeto ou em uma coisa, mas quando eu estava com fome, quando eu estava com sede, quando eu estava preso, doente, quando eu era peregrino. Jesus vai dizer que a sua manifestação, ela se dá não mais numa coisa ou num lugar, mas se dá no ser humano. Olhar para aquele que passa fome ou viva qualquer outra das privações é dizer, eu estou enxergando Jesus. Talvez eu não saiba fazer tudo, talvez eu não possa fazer tudo, talvez eu não consiga fazer tudo, mas nem se trata de fazer tudo. Se trata apenas de não ignorar o assunto, de não fazer de conta que é uma invenção sociológica para justificar determinadas posições ideológicas. Se trata da vida, se trata do ser humano e, no nosso caso, se trata de dizer, ei, aquele ali é Jesus, aquele ali é o seu Deus, aquele ali manifesta aquilo que Deus tem de mais sagrado, que é a força da vida e a sua presença no meio de nós. Nessa perspectiva, eu já tenho visto alguns movimentos, alguns grupos se manifestando contrários à temática, dizendo que é coisa de comunismo ou qualquer outra coisa. Não é. É evangelho, e quando a gente se trata de evangelho, nossas posições ideológicas deveriam ficar em segundo plano. O evangelho é imperativo para quem acredita em Cristo. E, portanto, não é algo que eu escolho ver, entender, saber ou perceber. Ou eu assumo, experimento e vivo, ou eu não estou em comunhão com Cristo. Que essa quaresma seja para nós uma oportunidade imensa de fazer essa volta para dentro, de sedimentar os comportamentos, valores e ensinamentos, e à medida em que isso vai se sedimentando, eu seja capaz de responder ao apelo de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não só pela prática da caridade, que é um primeiro estágio e um estágio necessário. Quem tem fome tem pressa. Mas que a gente consiga também pensar, a partir de todas as indicações que o texto base traz, em iniciativas que sejam mais profundas, que mexam na estrutura social, política, econômica, de modo que a gente chegue um dia ao ponto de não precisar mais falar de fome. Mas não porque abrimos mão da realidade, mas porque as pessoas vão ter o mínimo para comer, para viver, para sobreviver e para ser feliz. E o que, na verdade, sobre o que se trata? A religião, se não possibilitar ao homem a experiência com Deus e nessa experiência descobrir a raiz da sua felicidade. Desejo a vocês todos uma excelente quaresma. Façam os exercícios que puderem fazer na tentativa de trazer para dentro e de aprender. E que a gente consiga chegar até a paixão, morte e ressurreição de Cristo um pouco melhor do que iniciamos esse tempo. Fiquem bem, coragem, ânimo e até a próxima. Se você gostou do vídeo, você vai ver que no canal tem lá a opção de você colocar um joinha. Coloque um joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e ele vai começar a indicar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Não custa nada para você e pode resolver muito para o nosso trabalho. Um abraço, fiquem na paz.